Tive que sair da casa dos meus pais aos 18 anos, em detrimento da nota e aprovação que eu tive em uma faculdade federal em outro estado. Para muitos, isso é uma atitude admirável, é símbolo de coragem, quando para mim é algo comum comparado a tudo que eu hei de passar ainda na minha caminhada e na minha jornada, só que não é algo comum de se ver, mormente em garotos nessa idade de 18 anos. O que nós podemos ver e analisar são jovens que estão muitas das vezes indignados com algumas situações em casa, não gostam de morar com os pais e acabam arranjando um subemprego e acabam entrando numa escala que provavelmente vai perpetuar aí durante 40 anos da sua vida, e eles saem nessa impulsão. Só que os meus pais sempre quiseram e sempre admiraram o fato de ter um filho em outro estado fazendo faculdade, indo atrás dos estudos, principalmente minha mãe. E eu fico muito feliz em saber que eu estou em outro estado e ela está agora, nesse exato momento, enchendo a boca para quem ela quiser, falando que o meu filho faz faculdade em outro estado. Ela sempre gostou e admirou quando outras mães falavam, e eu dei esse privilégio a ela, dela poder falar também. Desde então venho lidando com questões de adultos, se nós podemos assim dizer. Eu tenho que lidar com despesas, tenho que pensar da forma mais racional possível com os meus gastos, eu tenho que limpar a casa. Eu me tornei literalmente um dono de casa. Inclusive eu fiz um vídeo em que eu trago minha nota de revolta quanto essa incapacidade da geração Z em fazer tarefas de marido de aluguel, basicamente do pessoal da geração Y, que é ali dos 1970 para cima, e até boomers, esses termos da internet, que se referem a pessoas de antigamente, basicamente os nossos pais, e eles têm muita maestria no que fazem. Se queimar uma resistência, eles sabem trocar. Se cair alguma coisa na rede elétrica, eles sabem fazer. Basicamente, eles sabem fazer tudo. Eu lembro que na antiga casa que eu estava compartilhando, hoje Deus me contemplou com o privilégio de morar sozinho, mas eu estava morando compartilhado, e teve uma ocasião em que o ralo da cozinha ele entupiu e começou a subir água. E o rapaz, o meu colega de quarto em questão, ele começou a agir da forma mais primitiva possível, dando vazão a todo o seu ódio e raiva, e eu só fiquei observando. E aí eu comecei, depois eu fui perguntar para os meus pais, para o meu tio, pessoas que têm mais experiência, o que fazer nessa situação. E eles falaram: olha, se tiver uma mangueira, coloca a mangueira, empurra, porque assim vai desentupir. É normal, é questão de gordura. E nós normalmente não temos o contato. E até um motivo pelo qual há a probabilidade de empregos na área técnica crescerem. É simplesmente por isso, de os nossos pais da geração Z falarem que precisamos estudar, precisamos fazer faculdade, e muitos vão para a faculdade, tem faculdade a rodo hoje em dia, e estão agora em um curso e não sabem o mínimo assim dessas tarefas, tanto que a gente contrata, né, pessoas se nós tivermos dinheiro. E são observações que eu tive morando. Hoje eu estou com 19 anos, mas aos 18 eu saí lá de São Paulo e eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, especificamente Pelotas, para fazer faculdade de engenharia eletrônica. Eu sempre tive interesse por isso. Na minha vida, eu sempre tive responsabilidades, eu tive que tomar grandes decisões, e ser um escravo da minha própria mente só estava me fazendo regredir e não estava me dando uma visão do que eu poderia ser no futuro. A visão que eu tinha era que eu iria continuar só fazendo promessas e eu nunca iria cumprir aquilo que eu queria. Eu só ia ficar falando. Paulo fala em sua carta em Romanos que o céu não é feito de palavras, mas é feito de virtude. E Paulo está trazendo um conceito, a palavra virtude, que remete à ação. O céu não é feito de palavras, mas é feito de ações. Assim é na vida também. Você ficar aí sentado, ficar falando o que você vai fazer, ficar colocando metas para o seu próximo ano, não vai acontecer nada se você ficar desse jeito, mas as ações vão ditar se você vai continuar nesse mormismo de ficar prometendo sempre e ficar num ciclo infinito. Você tem que entender que as grades da sua mente estão te aprisionando, e você, ao quebrá-la, vai ensejar de ser uma pessoa melhor. E eu quero aqui com você enfatizar e buscar algo em comum em todos os acontecimentos da minha vida. Sabe esse trajeto que você viu aí no início do vídeo? Eu costumava fazer também em São Paulo. Eu saía de casa
e eu ia para o Monte da Luz. Eu não lembro o nome do bairro, vem na minha mente Jardim Vazame, mas eu não lembro se é Jardim Vazame, mas quem é de São Paulo, quem é protestante, quem é evangélico, assembleiano, sabe do Monte da Luz, conhece Zona Sul. Eu pegava a minha bicicleta e eu fazia ali um trajeto de 1 hora, colocava música para ouvir e também eu tive um acidente, inclusive por causa dessa de escutar música. Eu já não escuto música mais ao andar de bicicleta, no máximo eu gravo, como foi o caso para vocês. Na trajetória eu sempre ia respirando e sempre agradeço a Deus pelo fato de eu poder experienciar de tudo isso, de eu poder olhar esse jardim, de eu poder respirar e saber que está entrando ar no meu pulmão e que eu estou saudável e podendo ter a possibilidade de ser melhor a cada dia e corrigir os meus erros e ser uma pessoa melhor. Eu tive que prescindir muitas coisas em minha vida, dentre elas o relacionamento em questão, oportunidades de eu ficar com garotas, de eu ter relações. Eu tive que abdicar tudo isso em amor ao Evangelho. Tudo isso me treinou para ser quem eu sou. Não se priva só ao meio cristão, mas isso se abrange ao desenvolvimento da sua vida, da minha vida pelo menos. Em toda essa jornada de renúncia, de carregar a minha cruz, eu tive que tomar decisões que eu teria que colocar o meu racional para pensar. E eu tinha que ficar no controle. E o que eu fazia? Eu justamente ia para o monte. Eu ia lá com a minha bicicleta num local onde não tem nada além de mato. É uma floresta. Você vai encontrar pessoas orando, você vai estar ambientalizado em um ambiente que é para oração, que é para buscar a Deus. Lá tem outras religiões? Tem. Tem pessoas fazendo obras de bruxaria? Tem. Só que você está indo lá com um propósito, falar com Deus. Eu sempre fui com esse propósito. E também com o propósito de orar a Deus e pedir a Deus ajuda para que eu consiga tomar a melhor decisão possível. Afinal, você que é cristão e segue verdadeiramente o Evangelho sabe que você tem que pedir a Deus uma ajuda em toda a sua trajetória para você ser guiado da melhor forma, para você não tomar decisões segundo o seu coração. E Cristo, Ele me ajudou, tanto que eu me encontro hoje em outro estado, aqui, sozinho, morando sozinho, fazendo faculdade e falando para essa câmera, tentando te ajudar de alguma forma. O meu pensamento em todos os momentos da minha vida, eu não vou falar que eram só os momentos passados, porque nos momentos presentes a minha mente sempre está nesse estado. Só que no passado ela estava com um poder muito maior. Eu consegui mitigar o poder da minha mente sobre mim. Ela não quer nada além do conforto. Ela não quer nada além de eu ficar no celular, ficando horas no TikTok, ficando horas no Instagram, recebendo dopamina artificial. O sentimento de realização por nós fazermos uma tarefa se desvanece totalmente quando nós pegamos o celular e estamos recebendo ali informações 24 horas por dia. Você não consegue sentir o prazer de lavar uma louça, de limpar uma casa, de estudar, de entregar uma tarefa, de você fazer algo que alguém te incumbiu. Você não consegue mais ter a noção do quão prazeroso é isso, porque você está acostumado a ter o seu celular te fornecendo tudo isso de mão beijada. Ela queria sempre ser alimentada com estímulos visuais, com prazeres momentâneos, prazeres carnais, conteúdo adulto da internet. Eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel, afinal eu não conseguia me levantar, eu só conseguia ficar parado, olhando minha mente me controlar. E ficava sempre buscando conteúdo, pedindo ajuda nem tanto, mas eu sempre pedi ajuda a Deus de fato, porque Cristo me ajudou e Ele pode te ajudar também. A mente não quis nada e não quer nada além disso, ela quer sempre o conforto, só que eu tenho que me impor com relação a isso e mostrar que eu sou capaz de estudar, que eu sou capaz de me exercitar, que eu sou capaz de fazer aquilo que me foi ortogado. E não só ficar dentro de um quarto cerrado, vendo duas pessoas aleatórias tendo relação sexual em uma tela, ou ficar mexendo no celular, mexendo no TikTok, assistindo séries na Netflix e não conseguindo ler um capítulo da Bíblia todos os dias, não conseguindo ajoelhar e falar com Deus, não conseguindo fazer nada que exija de você um tempo e uma disciplina. Mas o que eu fiz e o que você pode fazer para adestrar sua mente de fato? O que eu vejo em comum em todos esses momentos
é que eu sempre peguei a minha bicicleta e um livro. Na época que minha cachorra estava viva, eu ia com a minha cachorra, eu não levava bicicleta ou era cachorra, eu ia para um parque. Quem me acompanha há muito tempo, se você descer os vídeos nesse canal, você vai ver que tem momentos que eu tô com a minha cachorra e tô passeando com ela. Esses momentos foram cruciais para eu colocar a minha mente no lugar e ser mais racional, deixar de ser emocionado. Eu acredito que não há nada melhor do que você se conectar com a natureza, de você ver, se você se expor à luz solar, você ouvir esse barulho e você deixar o seu celular de lado. Você levar um livro, talvez a Bíblia. Eu costumava levar livros literários, porque na época eu estava no ensino médio e minha professora de português dava literatura para mim ler. Eu ia lá para o parque, lia esses livros com a minha cachorra, eu deitava na grama, colocava algo ali sobre a grama e assim eu conseguia aproveitar a minha própria companhia e eu conseguia também colocar os meus pensamentos no lugar e saber e reafirmar que eu sempre vou estar no controle e que por mais que eu estava numa fase ruim, por mais que eu estava batalhando contra os meus desejos carnais e os meus impulsos a ficar totalmente alienado em redes sociais, em estímulos constantes de notificações, eu estava centrado em um objetivo, na leitura, em passear com a minha cachorra, em estar sozinho e estar bem com isso, não ter a necessidade de ter alguém para ser feliz, colocar os meus sentimentos em cima de outra pessoa, na responsabilidade de outrem, para que eu me sinta feliz e realizado. Eu quero que você faça isso por um mês e você volte aqui nesse vídeo e me diga se não houve alguma diferença, porque essa é a coisa mais comum que eu vejo. Eu faço engenharia e quando a gente faz uma conta, a gente pega uma conta de matemática e a gente vê um termo que se encontra em todas as somas, todas as subtrações. Nós pegamos esse termo e colocamos ele em evidência e colocamos o resto sobre parênteses. Eu quero que você imagine a minha vida agora e que na minha vida, até esses 19 anos atuais, eu coloquei algo em evidência, que foi eu sair da rede social, eu sair do celular, eu ficar, se precisava, uma semana, se preciso, longe do celular para se livrar do conteúdo pornográfico, eu ficava uma semana e colocando tudo isso em evidência. Eu pegava minha bicicleta, eu ia para um local sem celular, apenas com um livro, apenas com a minha cachorra, apenas com minha bike. Eu ia para o monte, orar a Deus, buscar a Cristo, me santificar todos os dias. Esse amaranhado de coisas favoreceram e me estimularam a ser quem eu sou hoje. E isso aqui é só uma demonstração do pouco que eu ainda vou me tornar, porque eu não me conformo com o que eu sou e eu nunca vou me conformar. A única constante nessa vida é a mudança. Se liberte das ciladas da sua mente. Você pode e você vai estar no controle. Adestre ela dessa forma, guerreiro. As vagas para minha mentoria foram abertas e lá conta com as coisas imprescindíveis e mais cruciais que eu considero para a vida de você, talvez um jovem, um adolescente que está começando na jornada e não tem um norte, não tem para onde ir, vai estar contando com um módulo de mentalidade, como você tem uma mentalidade blindada, porque sem isso você não vai conseguir nada, você não vai conseguir nem dinheiro. Salomão é uma prova disso, ele não controlou seus impulsos sexuais. O que aconteceu? Ele acabou perdendo toda a sua riqueza e toda a sua sabedoria. Vai ter finanças e investimentos. Em 10 brasileiros, 9 basicamente não tem o básico de finanças e acabam gastando, acabam se rendendo ali ao subemprego, recebendo um salário mínimo, não sabem o que fazer e acabam se endividando. Tem um rapaz responsável pelo treino que teve uma evolução absurda e que tem um conhecimento acumulado que pode te auxiliar. Tem amigos dele que pagam ele para ir para a academia para ensinar ele, para você ver o nível de conhecimento dele. Uma forma de ganhar dinheiro extra com a internet. E o último e não menos importante, o hábito que você precisa ter na sua vida, que é o dos estudos e também um conhecimento sobre concursos. Eu estou te dando opções nessa mentoria e qual você vai seguir, você que vai escolher. Mas uma coisa eu te garanto, lá eu não vou te ensinar a continuar sendo aprisionado pela sua mente.